A exortação desse dia nos fala da necessidade de nós olharmos a vida por um ponto de vista diferente daquele pelo qual as pessoas comuns costumam olhar. O exortador, ele disse que Paulo fez uma referência à nossa infantilidade. E ele usou a imagem de um menino que, quando é menino, faz coisas de menino, mas que, quando cresce, precisa fazer coisas das pessoas que atingiram uma idade madura. Quando nós somos homens, nós temos que fazer as coisas dos homens. E ele fez uma referência também às pessoas que vivem a vida como crianças, não só nas questões relacionadas com a escritura, mas também na própria vida. Tem gente que acha que a vida é uma brincadeira e nada mais faz do que se divertir. Até que alguma desgraça dessas loucas que acontece aí na vida, no mundo, acaba vindo bater na porta de casa. Deus não costuma mandar recado não, viu, gente? Deus é muito sério. A gente não pode brincar com Deus e não deve brincar com a vida. Até ontem eu não havia ainda ouvido falar de Deus. Passava pelos meus ouvidos, como disse Jó. Mas eu preciso ver a Deus e saber o que Deus quer de mim. Porque, se for necessário, Ele vem buscar a nossa casa. Ele vem até nós para nos falar. E Ele não vem falar com palavras suaves, não. Ele vem chamar a gente através do sofrimento, das dificuldades. Nós precisamos deixar de ser crianças, em todos os sentidos. Olhar a vida com mais seriedade. E para as Escrituras, olhar para elas com maior interesse, não só passando os olhos nas letras, mas tentando compreender, e o Espírito Santo vai te ajudar, qual é a perfeita vontade de Deus. Tá bem? Deixemos de lado a infância espiritual. Deixemos de lado as coisas de meninos para nos tornarmos adultos, tanto na vida quanto no exame e entendimento dos textos sagrados. Amém. Evangelho segundo Mateus. Vamos até o capítulo 13. Examinar uma passagem em que Jesus fala do reino dos céus. O Evangelho segundo Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Capítulo 13, a partir do versículo 24. Jesus, ele usava uma técnica comum aos rabis, aos mestres, para ensinar coisas que não podiam ser ditas publicamente. Estes ensinamentos eram dados através de passagens, histórias a que ele chamava parábolas. Uma parábola é uma história, uma pequena história que traz um ensinamento oculto. É comum nós encontrarmos em outras passagens bíblicas a sua palavra dizendo: quem tem ouvidos de ouvir, ouça.
Quem tem olhos para ver, que veja. Por quê? Porque nem todas as pessoas conseguem entender o ensinamento que ali está. Pastor, o senhor está dizendo que nem todos são iguais. Perante o Senhor, nem todos são iguais, no sentido de entender a palavra de Deus. Eu tenho frequentemente afirmado aqui que nós precisamos saber se pertencemos ao povo de Deus. Não é a essa ou aquela igreja, é ao povo de Deus. Eu estou sentindo o chamado de Deus. Quando a palavra de Deus é proferida na igreja, o meu coração é tocado por esta palavra, eu fico emocionado com esta palavra, eu sinto que esta repreensão que vem do Senhor se refere a mim, aos meus pecados. Eu sinto que sem Deus eu estou enfraquecido, que sem o Senhor eu sou nada, que eu preciso dele, como do ar que eu respiro para viver. Eu tenho que definir, porque se eu sou povo de Deus, a palavra dessa escritura foi dirigida a mim. E eu preciso envidar todos os esforços para compreender. Irmãos, não se trata apenas de resolvermos as questões relacionadas com a vida terrena. No dizer dos poetas, é como uma fumaça de chaleira. Aparece, daí a pouco some. É como a flor do campo de madrugada, pela manhã é bela, mas à tarde já murchou. Não se trata de resolver as questões relacionadas com a experiência existente entre o nascer e o morrer. A vida não é o fim, a vida é apenas o meio de alguma coisa muito maior que está além das coisas que vemos. Pelo menos é isso que nós podemos tirar da Escritura Sagrada, e eu desafio alguém a mostrar o contrário. A Escritura, ela é feita para algo que não está aqui. A Escritura fala, desde o Gênesis ao Apocalipse, de uma promessa que será cumprida para que o povo de Deus possa habitar uma terra que mana leite e mel. Essa promessa foi feita a Abraão, o primeiro crente. Na história antiga, o Senhor disse: eu vou fazer da sua descendência aqueles que haverão de herdar a terra. Promessa que ainda não foi cumprida. Por quê? Porque Deus está executando o seu plano para que o povo dele possa ser devidamente preparado, amadurecido, para que o povo dele possa deixar de ser criança, para serem adultos, para viver numa nova humanidade, na construção de um novo mundo, sem as injustiças, sem as doenças, sem as tragédias, sem as desgraças que estão por toda parte, como nós estamos vendo todos os dias. Deus quer que nós deixemos de ser crianças. Tomar consciência de uma realidade que o mundo desconhece, que a ciência desconhece, que a filosofia desconhece, e que nem sei se a igreja conhece, sinceramente. Tantas são as coisas loucas que se fazem aí em instituições com o nome de igrejas. Não sei se o povo de Deus está dentro dessas instituições, ou pelo menos de todas elas. Qualquer pessoa de razoável senso percebe que algumas coisas que fazem não pode vir de Deus. Não precisa ser formado em teologia. Basta ter um mínimo de senso. Jesus
foi um enviado de Deus para iniciar um processo que iria culminar no fim da civilização velha, para se dar início a um novo mundo. E ele deixou claro para o seu povo: não é possível construir uma nova humanidade senão alicerçá-la nos pilares do amor, da caridade. Não é possível. Nós somos o povo de Deus, a quem Jesus foi enviado. Ele falava de coisas que nem sempre podiam ser ditas às claras, mas hoje o povo de Deus está amadurecido. Hoje o mundo está desenvolvido no seu sentido intelectual, científico, que nos permite ter uma visão mais profunda das coisas. Naquela época sequer eles sabiam que o mundo era redondo, irmãos. Temos que examinar esta escritura, especialmente o Novo Testamento, porque é o trabalho do Filho de Deus e dos seus apóstolos, daqueles que ele pessoalmente escolheu para desenvolver o seu ministério. Examinar cuidadosamente, dilatar os nossos ouvidos, abrir bem os nossos olhos para a gente compreender o que ele quer dizer a nós que somos o povo dele. Irmãos, por favor, afirmo novamente, o povo de Deus está espalhado no mundo. A palavra está sendo dirigida ao povo de Deus, não está sendo dirigida a uma igreja. No mundo novo, nem igreja vai ter. É o que está escrito no Apocalipse, quando a profecia trata da Nova Jerusalém, o novo mundo, a nova terra que Deus vai fazer para o seu povo. Novos céus, uma nova terra, palavra do profeta Isaías. Irmãos, ele quer falar com cada um de nós. O Senhor quer dizer que não adianta continuarmos vivendo como o povo vive aí fora. Ele quer dizer que nós não podemos sonhar com as riquezas do mundo, com as glórias do mundo, com os poderes do mundo, com os prazeres do mundo. Nós não podemos ficar indiferentes às obras que o mundo está criando, tentando enfiar dentro da nossa casa, através da televisão e dos meios de comunicação. Talvez os jovens possam não perceber que já foram criados num tempo de degeneração, mas nós que somos os mais velhos, irmão, minha irmã, o que estão passando na televisão é prostituição, é pornografia. Nós não podemos estar concordantes com isso, meus irmãos. Desligue a sua televisão, mude de canal. Você não é obrigado a ver o lixo que essas pessoas estão colocando dentro da tua casa. Prostituição, meus irmãos. Estão fazendo coisas que não estão de acordo com aquilo que é a vontade do nosso Deus. A palavra que foi dirigida a nós que somos o seu povo. Veja o que diz esta parábola relacionada com o reino de Deus. O Senhor disse assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. Sabe o que é joio? É uma praga. Uma praga que dá no meio da plantação de trigo. O plano de Deus foi para semear a boa semente.
Na verdade, o campo foi construído e preparado, a vinha do Senhor, para o plantio da boa semente. Mas tem um inimigo do povo de Deus. Não é inimigo da igreja, não. Irmãos, preste atenção nisso. Algumas pessoas querem fazer da igreja a instituição definitiva. Não é verdade. A palavra de Deus está sendo dirigida ao seu povo. Então, o Senhor, tudo que foi feito desde a criação do mundo até agora, tem como finalidade estabelecer aqui a morada do povo de Deus, a nova terra que Deus haverá de dar ao seu povo. Mas tem um inimigo que semeou entre nós uma semente de má qualidade. Eu quero que os irmãos estejam bem atentos, porque pode dizer amanhã que nós somos preconceituosos. Os inimigos falam o que querem. Mas enquanto a Escritura puder ser lida na igreja, nós vamos falar o que está escrito na Escritura. Eu acho que um dia eles vão tentar proibir a Escritura também. Porque a Escritura mostra o pecado deles, né? Eles não gostam de saber que estão pecando. Eles querem ter direito de pecar. Vão chorar muito quando descobrir a verdade. Quando a erva cresceu, veja aí no versículo 26, vamos seguir aqui com a leitura. E começou a dar os seus frutos, apareceu também a praga. Os servos do pai de família, os empregados daquele fazendeiro, daquele que tinha semeado a semente, foi ter com ele e disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então apareceu o joio? Então ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? O Senhor, porém, lhes disse: não, para que não aconteça que ao colher o joio, vocês não arranquem também o trigo com ele. Irmãos, é interessante que o joio e o trigo são muito parecidos quando é pequenininho. Quando vai chegando perto da colheita, eles ficam diferentes. Aí você pode ir lá arrancar a praga. Mas no começo, se você for arrancar a praga, você acaba arrancando também a boa semente. Isso quer dizer o quê? Que Deus deu um tempo para esta humanidade. Esse tempo serve para quê? Para que aqueles que são a má semente possam se mostrar para todo mundo. Os irmãos percebem o que está acontecendo no mundo hoje? Essa confusão que está aí fora. As pessoas não se escondem mais. Quem é do mal está ficando cada vez pior. Quem é do bem está ficando cada vez melhor. Está sendo chamado para a casa do Senhor. Por quê? Porque é povo de Deus. Amém? Não sou eu que estou dizendo isso. É palavra de Jesus Cristo que está no Evangelho. Novo Testamento, Aliança Nova, não tem o que discutir sobre a palavra de Cristo. Você pode discutir até a palavra dos profetas. Você pode discutir a palavra de Moisés, você pode discutir a palavra de quem você quiser na Escritura, exceto de Jesus Cristo, que é o Senhor. Esse você não pode discutir com ele. Ele falou, você fica quieto. Ao referir-se a Jesus, Moisés disse assim: o Senhor levantará no meio do povo um profeta como eu, a ele ouvireis. Isso disse Moisés de Jesus. E ele disse mais: aquele que não ouviu o Senhor será arrancado do meio do povo e será destruído. Os irmãos percebem a sujeição que nós precisamos ter ao Senhor, a nossa admiração pelo Senhor. O Senhor é tudo para nós. Essa história é tão profunda. Os empregados disseram, ao ver a praga, que estava aparecendo praga no meio da roça, disse: olha, Senhor, nós podemos arrancar isso aqui. O Senhor disse: não, espera, vai chegar a hora.
você vai poder arrancar. Vamos aguardar o momento da colheita, a hora da ceifa. É a hora que está chegando. Está chegando para essa humanidade a hora de se fazer a colheita. Se cuida, hein? Se cuida. A sua vida. É tempo de definição. É tempo de buscarmos ao Senhor. Porque a casa dele está sempre aberta. Esse povo escolhido é o povo santo. É a geração abençoada. É a geração que está sendo ajuntada por Deus. Mas não quer dizer que não há porta aberta para quem quiser. Se houver quem está aí fora e quiser entrar, pode entrar. A casa do Senhor está aberta. Disse o Senhor, versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essas histórias de natureza rural era muito comum, porque a vida que existia naquela época era na roça. Não havia essa modernidade hoje. Talvez, se o Senhor fizesse uma parábola hoje, utilizasse as coisas do nosso tempo, dos nossos dias, mas naquele tempo ele usava as imagens que havia no campo para ensinar. E propôs àqueles homens uma outra parábola, versículo 31. O reino dos céus é semelhante. É semelhante ao quê? Ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas e faz-se uma grande árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Ele está falando aqui da natureza do reino que está sendo criado aqui na terra, Senhor, e nos céus. Ele está falando aqui sobre o reino nosso, o reino do povo de Deus. Faz tempo que está sendo construído, hein, gente? Desde lá de trás. Veja a nossa responsabilidade, irmãos daqui, irmãos de outras cidades, pastores que estão recebendo a palavra. Olha a nossa responsabilidade nesse momento em que está se aproximando o momento da colheita. Temos que anunciar essas boas novas. Temos que chamar o povo para o caminho. Quem não quiser, paciência. O Senhor cuida deles depois. Mas chamemos o nosso povo, anunciemos essas boas novas, porque nós cremos que o nosso Deus cumprirá a sua promessa, porque Deus é fiel. Eu sou infiel, mas Ele é fiel. Se fosse eu que tivesse prometido, podia até não acontecer, porque não tem fidelidade alguma. Mas Deus é fiel com o seu povo. Nenhuma promessa ficou para trás. Pastor, mas nós somos poucos. Onde se viu? Como é que nós vamos mudar o mundo? E quem disse que nós vamos mudar o mundo? Deixe o mundo sozinho, ele vai se destruir sozinho. Eles criaram uma praga nele que não tem jeito. Criaram um sujeito aí que está destruindo tudo. Eles não sabem porque ele é invisível. Satanás é invisível, é alimentado pelo pecado do ser humano. Todos os dias as pessoas fazem doidices alimentando essa coisa que não se vê, que vai destruindo tudo o que está à volta. Não, tem que mexer uma palha. Deixa que morre por si mesmo. Não temos que mudar o mundo, mas temos que nos preparar para o novo mundo. Para a nova vida. Você quer uma vida de paz? Você quer viver num mundo sem violência, sem doença, sem pornografia, sem esse lixo que está aí na televisão? O Senhor está te oferecendo a oportunidade. A porta do Senhor está aberta para você entrar com a sua casa. Cuide dela, porque muitas casas vão ser destruídas,
vão cair e cair feio. Nós somos poucos, mas o Senhor disse, é como o grão de mostarda. Às vezes as pessoas dizem assim, mas quem sou eu para pregar, para falar de Deus, para falar de boa nova, para falar de vida eterna, de mundo novo? Eu não fui preparado, não fiz teologia. Não faça teologia, não tem necessidade. Isso não tem nada a ver com teologia. É um chamado. Vem para cá, para a casa do Senhor, para participar de uma festa que o Senhor está preparando para você, de uma vida nova para você, de uma nova terra para você, para a sua família. Vem para cá. É um chamado, não tem nada a ver com teologia. Você pode. Mas eu sou sozinho. Eu estou numa cidade lá do Nordeste, o outro está na cidade do Norte, no Sul. O que eu posso fazer? O outro está na África. Nossa palavra chega também na África, Moçambique, Angola, enfim, na Europa, Estados Unidos. A palavra chega lá pela internet, irmãos. Eu estou sozinho, o que eu posso fazer? Lembra-se desse ensinamento. O poder está justamente na simplicidade daquele que vai anunciar. É semelhante ao grão de mostarda, é a menor semente que existe, mas produz a maior árvore. Amém? Então faça o seu papel. Não diga que você não tem força, que você não tem poder, que você não tem condições. Você tem, sim, você é o povo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai estar com você. Anuncie, convide o povo. Eu disse recentemente numa pregação, põe tua mão sobre a cabeça do doente e ore pedindo ao Senhor que o cure. E creia. Clame ao Senhor. Alguém está atormentado, põe a mão sobre ele e ore. Clame. E diga para aquele tormento sair dali em nome de Jesus. Faça isso. Você vai se surpreender. Assuma a tua condição de filhos do Altíssimo. A Escritura disse, vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Irmãos, vamos pôr em prática. Vamos deixar essa vida frouxa que nós temos, que só pensamos no presente. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus, versículo 33, é semelhante ao fermento. Olha só, contamina as pessoas. Ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha até que tudo fique levedado. Percebe? Comunica o espírito. Fermento é assim, você põe um fermento numa massa, daí a pouco ela vai crescendo, porque ela se comunica por toda aquela farinha, se transforma numa massa enorme. Assim também é o reino de Deus, a palavra anunciada. Você fala para uma pessoa, se ela for de Deus, aquilo entra dentro dela, não sai mais. E ela fala para uma outra, e para uma outra, e a palavra do Senhor vai se espalhando. É assim que a pequena semente se transforma numa grande árvore. Mas você precisa acreditar nisso, irmão, minha irmã. Você não pode tirar do seu coração essa convicção de que Deus está chamando você para alguma coisa que o homem ainda não consegue compreender. Amém? Vamos concluir. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. E nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta no Salmo 78. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. Chegando em casa, os discípulos que não tinham compreendido a parábola da semeadura, se reuniram com o Senhor e disseram, explica-nos essa parábola do joio no campo. Entendemos. Coitado dos discípulos. Eles eram tudo gente muito simples, escolhidos pelo Senhor.
só viveram 3 anos ao lado do Senhor. Não compreendiam muito bem aquela pessoa até então estranha para eles. Chegaram em casa e perguntaram: Senhor, dá uma explicada para nós direito o que quer dizer essa parábola. Eles não haviam entendido. E o Senhor então começou a explicar, dizendo assim: aquele que semeia a boa semente, olha aí o versículo 37. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Nós fomos enviados pelo Senhor a este mundo, irmãos. Nós somos a boa semente, nós somos o povo de Deus. Nós gostamos do bem, nós gostamos da verdade. Nós queremos sair do buraco em que nós nos enfiamos, sair da escuridão para a luz maravilhosa do Senhor. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Olha o que ele está dizendo aí. Tem pessoas que não são parte do povo de Deus, não fazem parte dessa nação, irmãos. Tem gente que gosta do pecado. Tem gente que tem prazer nas coisas erradas. Porque você está em pecado. Entender isso e procurar sair disso com a ajuda de Deus é uma coisa. Você defender o direito de pecar, de errar, de fazer coisas loucas, isso é gostar daquilo que não serve. Não é filho de Deus, não. Não no sentido teológico, porque todas as coisas foram criadas por Deus, inclusive eles. Mas no sentido teológico, eles não gostam das coisas de Deus. Temos que ter cuidado para a gente não se envolver com pessoas dessa natureza. Você quer conhecer a pessoa, saber quem ela é? Olha o que ela faz. Porque, olha, você precisa definir sua vida. Você vai trabalhar com pessoas, você vai se casar com pessoas, você vai chamar pessoas para a igreja, para os ministérios, você vai constituir um corpo de irmãos mais velhos para administrar a igreja. Em todas as atividades da vida, você vai se relacionar com pessoas estranhas. O que fazer? Se você arrumar um sujeito desse, que não é de Deus, que não tem interesse por Deus, que gosta da coisa errada, ele vai trazer muitos problemas para a tua casa. Então, o que eu faço, pastor? A palavra de Deus responde: pelos frutos os conhecereis. Olha o que o sujeito faz. Se o sujeito tem uma vida toda torta, toda danada, o que você vai se envolver com ele? Os irmãos percebem que tem 2 tipos de gente no mundo: os filhos do Altíssimo e aqueles que Jesus chamou filhos do maligno. Agora, olha, irmãos, não venha perguntar para mim por quê. Não tem a resposta. Quando chegar do lado de lá, eu vou estar na fila também para saber. Não tem a resposta, mas o Senhor sabe por quê. Eu não quero estar desse lado, do lado esquerdo do Senhor. Eu quero ficar à direita do Senhor. Eu quero ir para o celeiro do Senhor. Eu não quero ser queimado como a palha. Amém? Todo mundo quer ficar do lado do Senhor como cordeiro do Senhor? Levanta a mãozinha. Senhor, fotografa. Amém. Fotografe esse povo com a mão levantada aí para ver se não fica nenhum para trás. Eu não sei porquê, mas isso está aqui na Escritura. Existem 2 tipos de gente no mundo. E o Senhor vai ajuntar o que é dele. O que não é dele, ele vai separar. O que vai acontecer, etc. Isso aí depois a gente vê. Mas que vai haver a separação está escrito aqui. Na colheita, eles vão ajuntar o que não serve, separar do que serve. Cuidado. Converse aí com o seu coração. Você ainda está em pecado? Acredito que tem, sim, muitos que estão aqui que ainda vivem no pecado.
Veja bem o que você vai fazer da sua vida. Você precisa decidir logo. Não deixe para daqui 1 mês, para daqui 2 meses, 3 meses. Daqui 1 ano eu vou deixar o pecado. Não vai deixar. Converse com Jesus, não comigo. Converse com Ele, confesse a Ele os seus problemas, os seus tormentos, os seus pecados. Fale com Ele, por favor. Ele pode resolver o teu problema. Eu não posso. O inimigo que semeou essa má semente, essas pessoas que gostam das coisas erradas, foram semeadas pelo maligno. Está escrito aí no versículo 39, não é palavra do pastor José, é palavra de Jesus. Quem não gostar, se vire com ele. Hoje já não pode nem falar mais que tem uma coisa errada com alguém, que o sujeito quer entrar com ação lá no Supremo Tribunal, quer processar, quer indenização. Então processe a Jesus, não processe a mim. Ele que morreu na cruz para nos salvar. Amém? É o Senhor. Está escrito aqui. Eu tenho que pregar o que está escrito. Até que eles não proíbam. Se um dia eles proibirem a escritura, aí a gente vê como fica. Mas enquanto não proibirem, nós vamos pregar. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo aquilo que não presta, que causa escândalo, e aqueles que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Credo. Quero ir para um lugar desse não, hein, gente? Já pensou? Deus nos livre. Então os justos, que é o povo de Deus, eles resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Ele encerra aqui com aquela frase clássica que eu disse a princípio: quem tem ouvidos para escutar o que eu estou dizendo, que escute. Quem não tem? Bom, eu não sei o que fazer, aí é com Deus. Mas trate de abrir bem teus ouvidos aí, meu irmão, para você ouvir. Abra os seus olhos para você ver o que está acontecendo. Deixe de ser criança e passe a ser adulto para entender os eventos da vida, os problemas que estão acontecendo e as dificuldades que ainda estão por vir para depois chegar o reino glorioso do Pai. Amém? Essa terra que mana leite e mel, está sendo preparada há muito tempo para o povo escolhido, para o povo de Deus. Nós estejamos lá, todos nós, em nome de Jesus. Amém.